Bom dia, pessoal. Queria agradecer a todos nessa manhã aqui de quinta-feira para falar desse assunto, enfim, que mostraram interesse, para falar desse assunto bem polêmico, bem recente e que vai dar ainda muita dor de cabeça aqui, tanto para os empregados quanto para os empregadores, tá? Que é a mudança de jurisprudência em relação à contribuição assistencial. Para falar aqui com a gente, eu convidei aqui o doutor Gustavo Leal, que é o diretor jurídico de uma imensa loja de varejo farmacêutica, que é a Pague Menos, enfim, está no Brasil todo, e que com certeza o doutor Gustavo pode nos franquear a sua preciosa experiência sobre esse tema, que vai começar a estar bem presente de uma maneira bem agressiva nos instrumentos coletivos. Doutor Gustavo, um prazer tê-lo aqui. Também chamei aqui o meu sócio da área trabalhista, Rodrigo Vignotti, responsável pela área consultiva, que vai falar de um tema correlacionado a esse, que é a contribuição assistencial, que é uma portaria nova do Ministério do Trabalho e Emprego, que versa sobre questões de registro sindical. E aí depois eu vou explicar o porquê e quais as razões essa portaria é importante nessa grande discussão. Doutor Gustavo, passo a palavra, enfim, para saudação e Rodrigo também, para a gente começar bem rapidamente aqui o debate. Obrigado. Muito obrigado, Jorge, pelo convite. Agradeço também a presença de todos, tá? Vocês estão lendo aí Rodrigo Binhotti, mas é porque se eu falar algo que vocês não queiram ouvir, não fui eu, tá bom, pessoal? Mas a verdade é Gustavo Leal, entrei aqui no link do Rodrigo. Vai ser um prazerzão, tá, Jorge, trocar essa figurinha aí com você, com o Rodrigo e com todo mundo aí. Pessoal, fica à vontade para participar. Vamos aí daqui a pouco entrar mais fundo no assunto. Valeu, até daqui a pouco, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia, Gustavo. Será um prazer participar com vocês aqui. Espero que aproveitem bastante. E vamos dar sequência aí. E até o meu próximo painel aí, eu entro em contato com vocês novamente. Vamos lá. Então vamos lá, gente. Eu acho que para falar desse assunto, não dá para a gente não definir conceitos, né? E na parte de conceitos, é muito fundamental para a gente distinguir o que é contribuição assistencial da contribuição sindical, tá? Não podemos misturar as coisas aqui. Contribuição sindical é aquela malfadada contribuição que foi extinta com a reforma trabalhista. Naquela ocasião, antes de novembro de 2017, o que a gente tinha? Os empregados, de uma forma compulsória. Então, esse é o primeiro elemento diferenciador. Compulsória, e as empresas deveriam ofertar ao sistema sindical para o seu custeio os empregados um dia de trabalho, isso independente de qualquer negociação coletiva, isso estava previsto na CLT, o empregado um dia de trabalho e a empresa uma parte de seu capital social. Isto era, não tinha oposição e não tinha autorização. Era dever, era uma imposição legal. Isto caiu com a reforma e não voltou, tá? O assunto de hoje é um outro tipo de contribuição que também serve para custear o sistema sindical, mas ele é implementado por instrumento coletivo, por negociação coletiva entre os sindicatos, tanto patronal quanto profissional. Então, esta é a primeira diferenciação. Então, não é a volta do imposto sindical, como muitos dizem, ou o veículo ou a mídia fala. Não é isto. É um sistema, é uma contribuição que visa custear as atividades assistenciais do sindicato. Em outras palavras, gente,
é como se fosse um success fee, né? Um valor que você paga para o sindicato, tanto profissional ou, ou da categoria econômica, por ele celebrar uma convenção ou um acordo coletivo, por ele pactuar e trazer novos benefícios aos envolvidos. É isto. Então, ela só existe se houver um acordo ou uma convenção coletiva de trabalho instituindo ela. E aí, ela é livre, ou seja, você não tem um limite previsto em lei, você não tem um valor definido para ela. Isto é negociado, é pactuado entre as partes. E é aí que mora um dos principais problemas. O céu é o limite. A gente tem diversos valores, diversas formas de contribuição e diversos limites pelos quais elas são impostas. E daí porque temos ter, né, doutor Gustavo, Rodrigo, uma extrema atenção, uma cautela e um cuidado detalhado em cada convenção coletiva, em cada acordo coletivo que a empresa e seus empregados se submetem, tá? E essa taxa assistencial, ela é definida em assembleia. Em assembleias que, e aí que também mora um outro perigo, cujo quórum, cujo grau de participação das empresas e dos empregados é baixíssimo. Então, esse assunto chama atenção porque ele volta com força total, com esse novo julgamento do Supremo. Eu vou explicar o contexto que ele vem, mas volta aí com uma abrangência maior e com uma imposição e aí um perigo pela sua onerosidade também exacerbado em alguns momentos. Daí a necessidade de você se atentar e monitorar como elas serão discutidas no decorrer do ano, tá? Então, estas são as diferenças básicas do que seria uma contribuição assistencial versus uma contribuição sindical. Uma é implementada por negociação coletiva, sem qualquer limite prévio estabelecido, tá? A outra era por lei, compulsória, e tinha a regra de ser por um empregado um dia de salário e, para o empregador, uma porcentagem do seu capital social. Tá claro? Bom, o que aconteceu, gente? E aí são as coisas do nosso Brasil, né? Dado o momento, num recurso extraordinário, que era extraordinário, porque estava no STF, mas era ordinário, normal, como qualquer outro que se discute, seguindo uma jurisprudência já pacificada de que qualquer tipo de contribuição fora sindical, e a gente está falando da confederativa, da assistencial, da negocial, deveria ser impostas apenas aos sindicalizados associados, que essa era a jurisprudência corrente. Num dado momento, e aí, doutor Gustavo, é irônico, né? Num dado momento, nesse recurso extraordinário, em 2020, já com todos os ministros da turma do Gilmar Mendes já votando contra o recurso extraordinário do sindicato profissional, nesse caso, nessa ação individual, num dado momento, Dias Toffoli perde vistas e aí, gente, é o pelo do ovo, embargos declaratórios. E nesse pedido de vista, seguido depois com o ministro Barroso, que também pediu, teve uma surpresa, um voto diferente do ministro Luiz Barroso, que mudou totalmente aí a jurisprudência até então assentada no STF e até no TST em relação ao assunto de contribuição ou qualquer ela que seja,
que até então era definida pela súmula 20 do STF, dizendo que qualquer tipo de assistência ou custeio deveria ter aí a ser só imprimida para os sindicalizados e, dada a reforma trabalhista, gente, no seu artigo 611, qualquer desconto deveria, 611b, inciso 26, qualquer desconto deveria ter a autorização. Pois bem, veio esses embargos infringentes e trouxe aí, né, o tema 975. Este tema, 975, mudou 180 graus o posicionamento da jurisprudência, no sentido de que permitiu, e aí, da jurisprudência, mudou o posicionamento da reforma trabalhista, enfim, desconsiderou por completo o que tínhamos até agora e disse basicamente o seguinte: olha, podemos ter o acordo e a convenção coletiva, a instituição, por meio de instrumento coletivo, acordo ou convenção coletiva, qualquer contribuição, e ela pode ser imposta. Sim, olha só, aos não, e aí atenção, ponto de atenção, aos não sindicalizados, até então a gente tinha o posicionamento que era só para sindicalizado, então primeiro ponto. E dois, não inverter o instituto da autorização. Depois da reforma, quem quisesse impor qualquer tipo de contribuição ou desconto em folha de pagamento, eu deveria anuir 611b, inciso 26, combinado com o artigo 545 da CLT e o 462 também. Eu tinha esse posicionamento, ou seja, a autorização, que ela é diametralmente oposta ao quê? A oposição. Uma coisa é eu autorizar um ato comissivo do empregador de desconto, e se eu não autorizo, não ocorre nada. Uma outra coisa é ele ocorrer, olhem só, pelo tema 975, ele vai ocorrer, e se você não quiser, você se opõe. Ou seja, o ato comissivo tem que ser do empregado ou da empresa, que se não se manifestar, ocorre o desconto. Então, é totalmente inverso. Eu serei descontado. E por que eu serei descontado, Jorge? Porque toda empresa e todo empregado está submetido a um instrumento coletivo. Não existe vácuo normativo sindical no tema 935. Entendeu? Não existe nenhum vácuo nesse sentido. Ou seja, eu tenho, estou submetido a essa norma coletiva. E se existe essa norma coletiva, pessoal, como tem a norma, como a contribuição assistencial, como eu defini no conceito, ela é decorrente, né, de uma atividade sindical que se expressa por uma negociação coletiva e que ele recebe por isso, que é o success fee que a gente fala, né, que é o ganho, porque houve a participação do sindicato nessa norma, aí, obviamente, você vai ter, em contrapartida, contribuição assistencial. Tá? Então, foi isto que mudou com o voto do ministro relator Gilmar Mendes, inspirado aí no voto do Barroso, né? E aí causou extrema perplexidade. E é um assunto que vem para ficar. A gente não está mais discutindo aqui se o, né, doutor Gustavo, o doutor Rodrigo, se o Supremo está legislando ou não. Acabou, o leite já está derramado, ele já legislou e já determinou. Passou por cima, obviamente, como eu expliquei, do 611b, passou por cima desses dois artigos da CLT, mas é o que temos para hoje. A volta da contribuição assistencial e abrangendo todos. Tá? E por que isso? E por que teve essa reviravolta? Porque o ministro Barroso, em seu voto, ele deixa muito claro que o contexto é outro agora, né? Ele admite essa contribuição assistencial na medida em que, com a reforma
O raciocínio dele é o seguinte: a reforma trabalhista não privilegiou o negociado sobre o legislado? Sim, né? Não deu mais importância à negociação coletiva? Sim. Então aí você precisa ter um sindicato forte. Você precisa ter uma fonte de custeio para este sindicato. Sim. E que até então, gente, na época, quando teve a discussão da contribuição sindical, né, havia aí uma fonte de custeio de, pasmem, 3 bilhões de reais, em novembro de 2017. Hoje, o custeio do sindicato não passa de 100 milhões de reais, gente. Ou seja, ficou em frangalhos. E aí, no entender dele, e aí para ter o tema 935, o tema 935 veio justamente corrigir essa distorção. Ou seja, corrigir, dar uma outra fonte de custeio para o sindicato num contexto em que, embora a reforma tenha acabado com a contribuição sindical, ele manteve a unicidade. Significa que manteve o ônus do sindicato de representar todo mundo, de ser o monopolista da negociação coletiva. Ora, se ele tem esse ônus, nada mais que justo que ele tenha a prerrogativa de cobrar de todos que se beneficiam da norma coletiva um valor em decorrência do trabalho dele. É este o raciocínio do ministro Barroso, da qual se embasou, e aí ele convenceu o ministro Gilmar, o tema 935. Ou seja, se estamos privilegiando o negociado sobre o legislado, né? Se estamos dando esse nítido propósito, não há por que você enfraquecer o sindicato, pelo menos aqueles que são legítimos, que são sérios e atuantes, não dando uma forma alternativa de custeio para eles. E casa o racional, como eu falei inicialmente, a contribuição assistencial ela é vinculada a um instrumento coletivo. Se existe um instrumento coletivo, significa que a negociação foi frutífera. Ora, se a negociação foi frutífera, o sindicato tem que receber algo sobre isto. Foi isto o racional utilizado pelo Supremo nesse tema 935, tá? E aí, em suma, então, voltou-se a contribuição assistencial, é uma cobrança imposta para todos, sempre tendo como base o acordo ou a convenção coletiva, que vai traçar, pelo menos, as regras básicas desta contribuição, e, por fim, né, tem o direito à oposição. Quem não quiser pagar deve submeter a os trâmites do acordo ou da convenção para dizer o seguinte: eu me recuso. Importante, como eu falei para vocês anteriormente, é diferente o direito de oposição à autorização. A autorização é, na inércia, não ocorre o desconto. A oposição, não. Na inércia, ele vai ocorrer. Tá bom? Algum comentário, doutor Gustavo, doutor Rodrigo? Tudo bom? Posso falar, Jorge? Claro. Vamos lá. Você falou de ironia, né? Da decisão Supremo 2020. Você é um cara, um cavalheiro. Eu ia um pouquinho mais além, né? Para mim, foi um pouco mais do que irônico. Mas como está gravando aí, vamos ficar com irônico mesmo. Esse adjetivo está perfeito. Porque sabe o que me deixou um pouco mais perplexo ainda, Jorge? Que é o seguinte: o Supremo disse que, como você colocou, o contexto seria outro, né? Em 2000, ali, a partir de 2020, ele disse, e principalmente agora com essa reviravolta do Barroso, o contexto é outro. Mas, assim, e principalmente por conta da reforma. Mas a decisão, eu só lembro que foi em 2018, já depois da reforma, né? Então, assim, assim, é uma decisão que realmente, se a gente olhar para ela, por onde a gente olha, cada vez eu entendo menos, sabe, Jorge? Então, assim, eu ia um pouco, é mais do que irônico, porque, repito, em 2018, o contexto já era esse, né? Então, nós não tivemos alterações fáticas e jurídicas em 2018 para frente, entendeu? Mas, de qualquer forma, é o que a gente, como você disse, é o que a gente tem para hoje, tá? Mas depois eu entro com mais algumas questões aí em cima do que você trouxe. É isso mesmo.
E aí, doutor Gustavo, para a gente ir aqui passando só pela fundamentação, para vocês verem por que o Supremo utilizou isso como base legal, que é permitida aí o desconto, né? Mas aí por autorização também, e impor contribuições nesse sentido. Essa seria a fundamentação utilizada. Mas, e aí que vem a parte polêmica, né? De todo o nosso a nossa exposição aqui. O Supremo, quando ele legisla, ele muda realmente a jurisprudência, tá? Mas ele deixa vários pontos de interrogação. E aí que mora o perigo, né? A gente vê que são esses pontos de interrogação que podem ocorrer os abusos, né? De novo, e aí a gente não pode se esquecer. Existe a contribuição profissional patronal e profissional, né? E a patronal, gente, pelo que a gente tem experiência aqui, ela costuma ir na mesma toada da contribuição sindical em termos de valor. E não é pouca coisa, tá? É assim, é uma grande tendência que a gente enxerga que o retorno da contribuição assistencial patronal vai seguir, em termos de valores, o mesmo mindset que a contribuição sindical por capital social. E se estivermos falando em empresas com grande receita, nesse sentido, ou com capital social relevante, a gente tem um valor considerável nesse sentido, tá? E aí vem dúvidas, né? O ministro Barroso, ele diz no voto dele que a oposição, eu expliquei para vocês que essa contribuição assistencial, ela vem, ela é legal, ela é legítima, e tanto o empregado como a empresa pode se opor. Mas quando que é feita essa oposição, né? Como que, por exemplo, em que momento eu posso me manifestar que eu não concordo? Ele diz lá em assembleia, ou seja, tudo leva a crer que a oposição individual, posteriormente à assembleia e à celebração do acordo do instrumento coletivo, fica invalidada. Aí cria-se realmente um cenário aí de completo caos, né? Porque se as empresas sequer sabem quando será a assembleia, sequer sabem como que funciona isto, de que forma isso vai ocorrer, ou seja, a assembleia de fato é a única maneira ou o único momento de que isso possa ser expresso, não está claro no voto. E não está claro se a oposição individual vai continuar ou não. Então, o momento dessa oposição, e aí eu não estou discutindo se ela existe, se vai ser permitido ou não, porque é permitido, ponto. Já está no tema 935. Mas, no momento, não está claro. Como ela será feita, também não está claro. Se é permitido um e-mail, um comunicado ou uma carta em AR, de maneira alguma. Então, já começa a ter aí diversos pontos de discussão. Pontos que vêm desde qual será a conduta da empresa diante da oposição, como que ela se posiciona para não ser questionada como uma incentivadora de uma atitude antissindical. 2, também um limite para o sindicato que recebe, né? Ou seja, como evitar, e aí, doutor Gustavo, como evitar que o sindicato não crie obstáculos intransponíveis para essa oposição. Vimos aqui na mídia semana passada, lá no Distrito Federal, filas quilométricas para fazer uso disto, dessa oposição, ou seja, fazendo aí o empregado em plena desenvolvimento, ou seja, de pleno uso aí de todos os meios eletrônicos, se deslocar fisicamente
para apresentar uma carta de próprio punho na porta do sindicato, na sede do sindicato, para mim é uma coisa não razoável. Só que onde se define isso? E é isso que eu queria chamar a atenção para vocês. Será na Assembleia. Numa Assembleia, você imagina empregadores, né? Tem empregadores no Brasil de 100 mil empregados no Brasil todo. Tem que se deslocar, ou seja, qual que é a logística disto para que se haja oposição numa Assembleia, ou se só for admitido numa Assembleia. Então, são esses cuidados, e aí o diabo mora no detalhe, né? É aí que a gente precisa estar atento para a proteção desse direito à oposição, que já é um absurdo o direito de oposição, que já estava simplesmente sepultado pós-reforma. Voltou, certo? Então, na volta, no retorno desse direito à oposição, como que ele vai ser o modus operandi? Então, esse é o primeiro ponto. 2, papel da empresa, né? Porque tudo bem, você tem a contribuição assistencial patronal, né? Só que, por outro lado, e aí, tudo bem, eu acredito que em termos de dificuldade seja menor do que, por exemplo, uma oposição individual em assembleia de todos os empregados. Mas o papel da empresa disto, como coletora das contribuições assistenciais? Voltaremos àquela discussão de, embora a gente não seja, os empregadores não sejam, é, não tenham a parte passiva da contribuição assistencial, tem a responsabilidade da coleta e aí a solidariedade por ela, doutor Gustavo. O senhor imagina aí a Pague Menos, com seus 30 mil empregados, ser solidário nessa discussão novamente, né? Qual seria a responsabilidade do empregador? Terceiro, eu forneço os dados, mas a LGPD me permite, para o sindicato, nesses dados, e o que o sindicato vai fazer com eles? Porque em 2017 a gente não tinha a LGPD, agora nós temos. Posso fornecer, eu, empresa, e aí a tensão nas negociações coletivas, nós, empregadores, para a contribuição profissional. Será que não faz sentido estabelecer uma forma de pagamento direta com o sindicato sem que eu seja o intermediário ou eu seja a pessoa que perpetue o desconto em folha? Será que isso não pode ser controlado por um Pix ou por um depósito bancário? E aí o sindicato manda o boleto para o empregado, e o empregado, se não pagar, aí fica uma resolução dele com o empregado, sem que eu me envolva? Ora, é o que ocorre, por exemplo, com a contribuição assistencial patronal, né? Ou seja, eu vou, faço, pago o meu boleto, eu, empresa, e pronto. Eu sou cobrado diretamente com o sindicato, eu não preciso ter um intermediário. Por que isso não pode se repetir em relação aos empregados? Como que ficou aqui o 611B, gente, que eu estou falando desde o começo? O 611B, inciso o 26, e os artigos 545 e 462 falam expressamente em autorização e não em oposição, né? O voto não fala nada em relação a isso. E tem uma lei cogente. Como que fica o quórum disto? Qual é o quórum que vai ser estabelecido para aprovação disto? E aí, uma dica que eu dou para. E aí, valiosíssima para vocês. Em discussões de contribuição assistencial, nós ganhamos quando discutimos direito civil nisso. Não dá para não discutir a validade da contribuição assistencial sem verificar o estatuto do sindicato, como ela foi aprovada, como se deu a assembleia, se o quórum foi respeitado, se o sindicato é legítimo. O Rodrigo vai falar agora de uma portaria nova que, de certa forma, endurece as regras para os sindicatos. Temos que passar preliminarmente sobre esse aspecto, gente, para depois entrar no mérito se a contribuição assistencial é válida ou não. Ou seja, discutimos antes se quem está cobrando
é legítimo, e 2, se quem implementou isto seguiu todos os trâmites do estatuto e da convenção. Tá claro? Que mais? Associado pode se opor? Isso é uma dúvida. Ou não é cabível a oposição ao associado, já que ele já participa do sindicato? Né? E aí, tanto para a empresa associada, quanto para o empregado associado. E, por fim, né? E aí, isso é o que mais pega fogo, né? A modulação, gente, disso. Vai haver modulação, e não havendo modulação, como ficam os acordos e as convenções coletivas celebradas nesses últimos 5 anos, gente? Eu segui o que estava na jurisprudência dominante, de não cobrar os não associados, e agora eu vou ter que cobrar para todo mundo uma norma coletiva que já vigeu. E outra, gente, como que eu faço a oposição disto no passado, né? É um X, assim. Então, eu venho com mais dúvidas do que eu acho que respostas aqui para vocês, né? Mas é muito claro. E agora, falando em respostas, o meu entendimento. A oposição se dá posteriormente. Uma coisa é a Assembleia, que define as regras mestras da contribuição. Mas o direito, por óbvio, a oposição ele tem que ser individual, até porque é o indivíduo que sofre o revés disso, né? Então, não me parece factível defender aí uma oposição em Assembleia. A LGPD, no meu modo de ver, a LGPD, quando a empresa a gente está falando aí de um entendimento jurisprudencial no tema 935. Eu entendo que ela está coberta. Em prioridade, isso não é dado sensível. Né? Agora, o que não está coberto, e o que ela precisa se precaver, é que o sindicato tem que se comprometer com ela de que não eles não vão usar esse dado de uma forma indevida. E aí eu preciso ter todas as garantias por parte do sindicato. Em relação ao 611B, 26, agora eu não tenho uma resposta. Eu acho que é a única que eu não tenho ainda. E aí eu acho que vai ter que ser entrave judicial mesmo, e a discussão, argumento para ser validado a compatibilidade ou eventual antinomia. Tá? Mas é que existe um argumento efetivamente forte que tem uma lei cogente em relação a isso. Então vai ter que ter uma discussão sobre a constitucionalidade e inconstitucionalidade do 611B perante a contribuição assistencial. Tá? São esses os pontos polêmicos desse assunto. Então, é o resumo que eu falei, abrange a todos, tá? Embora tenha esses pontos polêmicos, aqui a gente buscou trazer aí alguns exemplos de contribuição assistencial, o doutor Gustavo pode falar um pouco mais, mas, gente, tem de tudo. Tem gente que cobra um dia de salário do empregado, tem patronal que está cobrando capital social, atenção em relação a isso. Tem valor fixo, tem também contribuição assistencial que decorre aí de múltiplos de salário mínimo, percentuais do salário, todo mês, olha só, tem uma cláusula que fala em 1% todo mês. Então, temos que ter atenção a esses abusos. Esse é o ponto. Em que momento, e aí eu chamo a atenção para a Assembleia, em que momento que isto vai ser definido? Na Assembleia, tá? E aí tem uma outra discussão. Pode o patronal, porque assim, então, o ponto é que o patronal ele vira veículo de arrecadação da contribuição profissional, né? Assistência profissional. Pode o patronal se opor ao abuso da contribuição assistencial profissional, sendo que não é ele que recolhe? Resposta: entendo que sim. Na medida em que, se ele for considerado solidário, né, a esta obrigação, ele pode se opor tranquilamente aos parâmetros que são estabelecidos em assembleia em relação à contribuição profissional. Tá bom? E aí, resumo da ópera, né, gente?
Mensagem que a gente passa para vocês. Tem que cumprir a convenção e um acordo com a contribuição assistencial. Não vai ter jeito. Ah, mas 611B, desculpem, me parece que vão passar por essa discussão de autorização ou oposição, ou seja, para não fazer o desconto, eu acredito que tem que ter a oposição e não é mais autorização, tá? Temos que informar aos empregados que vamos fazer o desconto anteriormente a ele e já, de certa forma, informar também o que está na comissão coletiva em relação à oposição, tá? E cuidado extremo em relação a essa informação, ou seja, não pode ser uma ode contrária ao pagamento, tá? Tem que ser uma informação única, estritamente objetiva e imparcial sobre a forma da contribuição assistencial. Não dá para a empresa entrar no mérito disso, dizendo se é certo ou errado, e muito menos se organizar ou dar elementos para os empregados para facilitar esta oposição, tá? O que ela tem que fazer é se limitar, se abster-se e seguir estritamente o que está definido na convenção, no acordo, para fins de informação. Tá bom? Eu acho que é isso. E aí, um projeto de lei, justamente, né, que é como se fosse cai como uma luva e um efeito rebote de toda essa discussão. Ou seja, se houver o abuso, então o PL e o PP, que são partidos de direita, enfim, tradicionais, estão querendo reafirmar aí que a cobrança pode ser feita, mas aí, né, por consentimento e autorização e não por oposição. Esses projetos de lei vale a pena a gente ficar atento para ver se, enfim, a gente tem alguma mudança ou não na jurisprudência após a aprovação deles. Tá bom? Agora, Rodrigo, fala um pouquinho da portaria e no que isto pode se casar, bem brevemente, com essa discussão, para depois o doutor Gustavo falar enfim, como que ele pretende agir nesse assunto, né? E passar essas dicas importantes da PagMenos. Obrigado, gente. Bom dia novamente. Pessoal, essa portaria, né, ela entrou em vigor dia 5 de outubro, tá? Obviamente que ela vai tratar ali dos registros das entidades sindicais, então são normas criadas, né? Na verdade, são instrumentos, né, para que os sindicatos se regularizem, né? Na verdade, ficou mais rigoroso, né, a atualização cadastral, as anotações, os registros, as fusões de sindicato através dessa portaria. Não que não tivesse, tá? Essa portaria já existe desde 2021, que é a 671, mas ela foi melhorada pelo próprio Ministério do Trabalho, onde traz especificidade para o registro dessas entidades sindicais. Ou seja, em poucas palavras, o cerco vai ficar mais fechado para os sindicatos. Então, eles vão ter obrigações documentais e comprobatórias do efetivo registro como entidade sindical perante ao MTE, Ministério do Trabalho e Emprego. E o que a gente pensou ao tratar dessa portaria? Bom, esse ano a gente teve essa questão toda que o Jorge já explicou de contribuição assistencial. E logo agora, em outubro, trazemos agora, né, essa nova portaria traz agora esse rigor de fiscalização dos sindicatos. E o que a gente pode ver para as empresas, né, como um todo, em geral? Utilizar essa portaria como um meio também fiscalizatório, né? Como o Jorge falou, as empresas poderão apurar a legitimidade de determinada entidade sindical para eventual contribuição assistencial. Ou seja, se você pode ali fazer a contribuição, você, sindicato, fazer a contribuição assistencial, por que não eu pensar se você, sindicato, está andando corretamente nas regras que essa nova portaria trouxe? Tá? Então, é uma portaria, obviamente, que a gente não vai exaurir toda ela aqui, porque é voltada a procedimentos para o sindicato, diversos procedimentos, diversos documentos que são obrigatórios, como eu disse, mas dá
podemos dizer que a segurança às empresas, os empregadores, de apurar, né, quando for negociar com aquele sindicato, ou quando tiver uma assembleia, né, para eventual discussão de valores de contribuição assistencial, também utilizar ali o seu poder, abre aspas, aí, de fiscalização daquilo que está sendo negociado. Né? Falei, pô, ô sindicato, você está correto? Posso ver aqui a ata da diretoria, a ata de assembleia? Como é que está isso? Como é que está a sua representação perante o Ministério do Trabalho? E, no futuro, talvez não muito distante, as empresas possam conseguir essa fiscalização independente de trato direto com o sindicato, ou seja, uma automatização procedimental nos sites do Ministério do Trabalho e, com isso, começar a fazer também a fiscalização, digamos que por conta própria. Então, nesse slide aqui que o Jorge está exibindo, a gente traz ali 4 pontos, né? Esse retorno da obrigatoriedade do envio da documentação, não havia isso na portaria 671, a portaria 671 permanece com outros detalhes, mas a portaria 3472, ela traz especificidade e obrigatoriedade para o sindicato. Torna a falar isso e reforço que agora os sindicatos têm até prazo para fazer essa regulamentação. No segundo tópico aqui, até fala que anteriormente não havia, só havia uma responsabilização. Vou lá, informo, e respondo por aquilo que eu informei, obviamente, mas agora não. Além de informar, você, sindicato, deve comprovar, tá? Então, existem vários prazos, várias penalidades, inclusive a pior delas, ao meu ver, é o cancelamento daquele registro da entidade sindical, né? Então, tem vários tipos de procedimentos para que os sindicatos comecem a ter o cadastro correto registrado perante o Ministério do Trabalho e Emprego. E por isso que a gente atrela essa contribuição, o retorno da contribuição assistencial a essa portaria, né? Então, os sindicatos vêm para cima das empresas de uma forma, às vezes, não muito amistosa, digamos assim, ao passo que as empresas podem também exercer essa busca por uma fiscalização de registro sindical. E a gente até coloca aqui mais acentuado, né? As empresas deverão ficar atentas nos registros sindicais, utilizando a nova portaria como meio para também exigir responsabilidade para os sindicatos. Então, sindicato, vem aqui me cobrar, vem aqui falar para os meus empregados correrem para fazer uma carta de oposição, aquela fila quilométrica que o Jorge muito bem pontuou, mas espera lá, quem é você? Né? Então, é esse gatilho que a gente viu, obviamente que a portaria é muito nova ainda, vai ter muito pano para discussão, mas é esse gatilho que a gente traz para vocês com o tema relacionado ao retorno aí da contribuição assistencial. Aí, no próximo slide, eu trago aí 4 pontos interessantes dessa portaria, né? A atualização sindical até 31 de dezembro de 2024, eu sei que tem bastante tempo aí, mas, enfim, a gente tem muitos sindicatos aí no nosso Brasil. Vai ter prazo de 30 dias a partir do efetivo registro, né? Então, tem que comprovar, não basta declarar. Então, o sindicato que quiser manter a atualização cadastral ou, eventualmente, um registro da sua entidade, tem que, obrigatoriamente, ter um prazo para comprovar por que aquela diretoria é aquela diretoria, como foi feita a posse, cadê a ata, como é que foi feito, quando foi feito, todas essas exigências que a portaria traz especificamente, tá? E a declaração, obviamente, de pertencimento à categoria. São esses 4 pontos aí, a portaria é bem extensa, mas são esses 4 pontos aí que a gente pode trazer nesse momento atrelado ao tema de contribuição assistencial. E só aproveitando aqui, Jorge e Gustavo, até para passar para o Gustavo, eu anotei aqui 2 perguntas da Érica e da Aline, que justamente, né, assim, como o Jorge disse, o leite está derramado, né? É uma situação que, enfim, já é realidade, mas a preocupação aqui que essas 2 participantes notaram é justamente a preocupação com a Assembleia. Elas dizem o seguinte, muito embora o Jorge tenha adentrado, mas acho que vale a pena deixar essas perguntas no ar para o Gustavo entrar e contribuir conosco. Oposição pode ser condicionada em Assembleia? Essa foi a pergunta da Érica, que foi respondida, ela até mencionou aqui nas nossas conversas. E a Aline faz uma pergunta interessante. Alguns sindicatos estão exigindo a oposição somente em assembleia. Isto pode ser contestado de alguma forma? Acho que essa pergunta é muito interessante.
Eu vou passar a palavra, obviamente, para o Gustavo, mas, Gustavo, ficam essas perguntas no ar. O Jorge entrou muito bem aí no mérito, mas eu acho que é interessante. Obrigado, pessoal. Vai falar, Jorge? Eu posso iniciar? Você tirou o mudo? Não, né? Primeiro, pessoal, mais uma vez aqui agradecendo, tá bom? Não só essas perguntas, viu, Rodrigo? Pedir logo perdão, porque realmente a gente está vindo com muito mais pergunta do que resposta, mas vamos tentar, assim, trazer algum tipo de posicionamento. Eu acho que a gente tem, assim, tá tudo muito novo, mas a gente tem, sim, que se posicionar e tentar dar um direcionamento, tá? Então, primeiro, perdões para a gente ter aqui realmente mais perguntas do que respostas. Essa decisão aí do tema 935, o Rodrigo e Jorge, ela para mim, ela vai muito, muito além, tá, da questão da contribuição assistencial. Eu acho que ela serve também para dar um exemplo para muita gente aí, deixar um recado claro, se é que alguém ainda tinha essa dúvida de que sim, o Supremo realmente pode muito e pode tudo e mais alguma coisa. Isso aí a gente pode ter esse tipo de discussão, como já dizia lá Rui Barbosa, né? Alguém deve ter o direito de errar por último, e realmente esse direito aqui no Brasil é do Supremo. Aí em casa é da minha esposa, mas aqui no Brasil é do Supremo, tá? Ele tem o direito, sim, de errar por último. Então, essas discussões que o Jorge trouxe, caberia isso em sede de embargo de declaração, questões bem técnicas, jurídicas, científicas. Tem uma série de discussões, pessoal, que realmente elas são muito importantes, mas que, sendo bem honesto com vocês, do ponto de vista prático, isso tudo se esvazia, né? O que a gente tem aqui que correr atrás é saber como nós vamos ter que cumprir essa decisão. Gostemos ou não, aceitemos ou não, a decisão está aí e ela vai ter que ser cumprida, né? E aí, Jorge, minha percepção, tá? Nós ainda vamos ter alguns embargos de declaração, ou pelo menos mais um, e quem sabe, quiçá outros, tá? Nós vamos ter, sim, modelação de efeitos, vão ser modulados. Eu não acredito que vá terminar, que essa história terminou ainda, tá? Que a gente já tem aí experimentado o último capítulo. Para mim, sim, ainda vem muita coisa, porque o Supremo, essa discussão que a gente está tendo agora, por exemplo, era talvez para o Supremo ter tido um pouco antes. E ele não olhou o copo todo, ele não olhou tudo, né? Como você bem trouxe, simplesmente ele ignorou o 611B. Ignorou, talvez não, ele nem conheça, né? Então, faltou alguém lembrar ali, ei, ministro, dá uma olhadinha que para fechar a conta você tem que tratar desse tema aqui, tá? Então, assim, como é que, inclusive, você disse, como é que a gente está tratando desse tema aqui internamente na PagMenos? Nós ainda não tivemos os efeitos práticos dessa decisão, porque as normas coletivas ou elas já estavam celebradas, ou elas estavam ali em caminho só de término. Então, assim, nós ainda não tivemos nenhuma. Está tendo discussões já em algumas assembleias, algumas discussões, né, algumas conversas com os sindicatos, mas efeito prático em alguma norma coletiva a gente ainda não teve. Mas se tiver, e aí eu sou um filho um pouco rebelde, tá, Jorge? O que é que eu tenho dito aqui, pessoal? Qual é a nossa orientação? Se vier ali alguma norma estapafúrdia, pode sim se opor, mas vai ter que ser ali no dia 31 de fevereiro ou coisa do tipo, que a gente sabe que é capaz de vir, sim. A gente já tem tido notícia, daqui não, tá, pessoal? Mas a gente já tem tido notícia, assim, de algumas cláusulas aí malucas. Se vier isso, nós vamos nos apegar, sim, ao 611B e vamos dizer o seguinte, olha, o Supremo disse, sim, que está garantido o direito de oposição, né, que com o direito inverteu a lógica da coisa, tal do opt-in, opt-out, vamos poder, pode sim, a contribuição ela é constitucional, desde que garantido o direito de oposição. Perfeito. A cobrança a gente até aceita, mas o que a gente não vai concordar é que isso seja feito diretamente no salário do empregado, nos apegando ao 611B. Tá? E também, Jorge, 26, né? Inciso 26. E também a questão da teoria do abuso do direito. Né? Então, a gente também vai ali um pouco, dentro da discussão que você está trazendo aí do Código Civil, que eu acho que sim, cabe demais, tá? Cada vez mais o Supremo tem entrado nos temas trabalhistas, a consequência aí também que a gente da constitucionalização do nosso amado direito do trabalho, né? Então, cada vez mais o Supremo tem colocado as mãos nesses temas. Isso é uma discussão que provavelmente vai terminar lá no Supremo. Então, cabe demais, pessoal, esse tipo de observação que o Jorge trouxe.
de dica, ele e o Rodrigo, vamos nos apegar, sim, às questões formais, saber se realmente o sindicato aí está regular, saber se a assembleia foi regular, olhar para isso, que era algo que a gente olhava muito pouco, né? Porque esses temas morriam no direito ali no TST, e a gente sabe que o TST, na questão formal, ele olha muito pouco para isso, ele vai no resultado. Já o Supremo não, ele vai se apegar sim, a esses detalhes. Então, cabe sim esse tipo de discussão, mais do que nunca, tá? E aí, dentro das questões, e as assembleias, elas podem regular, como é que elas vão trazer esse direito de oposição? Para mim, tá, dentro aqui do que a gente está, as assembleias, elas podem sim trazer alguma questão, assim, como é que se dá essa oposição, mas se for exercido de forma abusiva, vamos para o Código Civil, artigo lá 187, exercício abusivo do direito, e vamos também nos apegar ao 611b, 26 da CLT, que diz que realmente o desconto no salário do empregado só se tiver uma prévia e expressa e individual autorização. E aí a gente se aproxima muito da velha contribuição sindical, né, Jorge? Entendeu? Então, assim, o nosso pensamento, meu pensamento aqui, a gente está se direcionando nesse sentido. Deixei a palavra para você falar também sobre a questão das perguntas, tá? Mas depois eu entro Claro, novamente. claro. Porque quando a gente fala que se aproximou da contribuição sindical, é que não é que ela é obrigatória por lei, né? É que, como ela só vai surgir por meio de uma negociação coletiva, e aí ela pode ser imposta para todo mundo, então o público pagante dela ficou igual ao da contribuição sindical, entendeu? Ou seja, foi para todo mundo. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, né? Eu acho que ela é mais perigosa que a contribuição sindical, porque a contribuição sindical tinha parâmetro, né, Gustavo? Ela tinha lá um valor definido para o empregado e para o empregador, correto? Eu acho legal que só, já acho também, concordo demais com você. Ela é mais perigosa, e olha como a A coisa, assistencial não a vida, tem. a vida da gente é cheia de escolhas. Ela tanto é para o bem como para o mal. Ela é mais perigosa, mas ao mesmo tempo ela acaba não sendo. Eu sei que é meio irônico isso que eu estou falando, mas por quê? Porque, em compensação, eu preciso dos dois sindicatos sentando, né? Assim, Exato. Então, ou seja, o que a precisa gente ter talvez não negociação tenha olhado coletiva. ainda, pessoal, Isso. é que só vai passar se nós, assim, eu sei, claro, que o público talvez aqui tenha mais empresas, né? Quando eu digo nós aqui, olhando para mim, só vai passar se nós aceitarmos, né? Então, assim, Isso. o céu é o limite, é verdade, mas em compensação também precisa da nossa concordância, tá? É, é. Mas é aí que eu tenho medo, né? Você está na Assembleia, né? Esse é o Precisa. ponto. Aí entra, sabe, Jorge? Por isso que eu acho que assim, essa discussão está muito, muito longe de terminar, porque a gente sabe que em cada município a gente tem uma realidade distinta. Assim, nós Exato. aqui, nós E, estamos, tá, e pessoal, em isso. 27 unidades da federação, em 400 municípios. Então, assim, a depender do município, o relacionamento entre os sindicatos é um, ali é outro, entendeu? Então, assim, é por isso que eu acho assim, faltou muito esse diálogo que era para a gente estar tendo aqui agora. O Supremo Isso. não teve, entendeu? Então, assim, ele analisou um tema que ele não conhece e que ele não conversou. Por isso que eu acho que ainda vamos ter aí N embargos, N modulação, e até lá, nós aqui estamos nos apegando realmente a essas questões formais que o Jorge trouxe, nós vamos nos apegar ao 611, nós vamos nos apegar ao Código Civil, e nós não vamos autorizar realmente esses descontos no salário do empregado nesse primeiro momento, até a gente conseguir ali que essa fervura baixe. Perfeito. E esse posicionamento é muito interessante você dar, viu, Gustavo? Até para as demais empresas que estão aqui. A Pague Menos, ela é uma empregadora muito grande, né? E aí, respondendo a Karen Sodré perguntou aqui para mim o seguinte: eu tenho um acordo, Gustavo, que faz PPR, e que eles estão cobrando um valor e que não tem oposição. Então, como eu disse no começo, que a contribuição assistencial, o gatilho é a existência de uma negociação coletiva, e você acabou de dizer que precisa ter uma negociação coletiva para ela existir, então ela se equiparou, obviamente, à taxa negocial, né? Então, é esse o ponto. Eu estou entendendo que existe um conceito aqui. Qualquer contribuição pelo tema 935, né? Que é imposta decorrente de um acordo, uma convenção, e aí a gente está falando de taxa negocial, sim, que entra também nesse bolo, tem que vir com oposição.
porque é uma contribuição. Então, o que eu acho que se firmou pelo tema 735 é o Instituto da Oposição. Qualquer contribuição negocial, assistencial, confederativa, tem que vir com este Instituto de Oposição. Caso não venha, Karen, temos bons elementos aqui para contestá-la, para desafiá-la. O Rodolfo perguntou se a contribuição assistencial, Gustavo, se refere também ao patronal. E eu sei de onde vem o questionamento dele. É que se você pegar, Gustavo, o tema 935, você vai ver que o tema 935 ele fala de contribuição profissional só. Talvez seja por isso que ele esteja me perguntando. Pô, o 935 só está falando de categoria profissional, mas é categoria econômica. Isso se aplica também, né? E aí, Rodolfo, meu modo de ver, Gustavo, e aí fica à vontade para abrir divergência, tá? Também, Rodrigo. É uma imprecisão técnica, né? Assim como outras. Quando o Vilmar fala de unidade sindical, ele, no voto dele, ele comete uma imprecisão técnica, assim como vários ministros do Supremo que não entendem direito do trabalho, tá? E no tema em específico, esse tema 935, embora só fale sobre categoria profissional, a gente sabe que uma negociação coletiva tem que ter dois lados, né? Então, não para muito de pé o argumento de que, por só falar de profissional, não se aplica a econômica. Não acho que seja isto. Acho que foi um erro ou uma imprecisão técnica. Até porque o tema 935 foi suscitado por uma entidade sindical profissional. Então, o RE da entidade profissional, né? Então, não teria por que falar de econômica, mas, pelo fato de não falar na categoria econômica, no meu modo de ver, no modo aqui do escritório, existe sim categoria, contribuição assistencial para a categoria econômica, ou seja, para o patronal, e o que estamos falando aqui se aplica para a categoria econômica, sim, tá bom? O Davi Posso meter minha colher nesse assunto aí, Jorge? fala, Vamos, e pode até divergir, tá? Não tem problema tá, nenhum. não, que é isso, vamos lá. De fato, a decisão, e até pelas questões que o Jorge já trouxe, ela não trata da categoria econômica, só trata da categoria profissional. Então, e quando eu digo, pessoal, quando eu digo não pode ou não deve, eu estou me arriscando a dizer amanhã o Supremo, como eu já disse para vocês desde o início, o Supremo faz o que quer nesse país, tá? Então, assim, o regimento interno do Supremo ele sobressai a qualquer código de processo, a Constituição do Supremo talvez seja um pouco diferente da nossa. Ele diz o que ele quer e vai ser assim, e a gente tem que aceitar essa realidade, tá certo? Então, assim, às vezes eu me arrisco a falar alguma coisa e lá na frente eu quebro a cara, tá? Então, assim, a princípio, se as coisas realmente estiverem ali normalmente, essa decisão de fato só se aplica à categoria profissional, ela não se aplica à categoria econômica, à decisão. Mas os fundamentos, eles vão ter que ser, como o próprio Jorge disse, o sistema é um só, né? E aí os fundamentos, eu acho que eles vão sim ser utilizados para as duas categorias. Então, se o que foi que levou o Supremo a ter essa guinada toda aí de opinião, né? Foi um fundamento econômico, né, Jorge? Ele realmente, o Jorge já trouxe os números. Eram bilhões, caíram ali para casa dos 100 milhões, e aí o Supremo disse, poxa, com aquela decisão lá que a gente acabou, em tese, né, na prática, com a contribuição sindical, nós tiramos todo o custeio do sindicato e o sistema do sindical vai acabar, vai às ruínas. E aí agora a gente precisa dar um caixa para os caras, e aí veio essa ideia, né? Então, assim, a gente precisa ter aqui uma decisão que possa trazer um fôlego financeiro. Então, foi uma decisão realmente que olhou por esse prisma, né? Pelo prisma realmente econômico-financeiro, não pelo prisma jurídico, porque, como até já alertei no início, pessoal, 2018 o cenário já era esse. Então, não houve alteração de 2018, quando ele disse que era inconstitucional, para hoje. Teria tido ali, quando muito, uma alteração em 2017, quando veio a reforma, né? Então, assim, me parece que os fundamentos vão sim ser utilizados, o sistema é um só, e aí vem
se os dois sindicatos precisam, os dois sindicatos trazem ali benefícios para todas as duas categorias, né? Então, se o fundamento foi, não é justo que essa decisão que vai abarcar toda a categoria, que as pessoas não paguem por isso. Então, é olhar pelo mesmo prisma, pela mesma ótica, né, Jorge? Então, acho que o fundamento sendo o mesmo, vai ser muito razoável que o efeito, sim, seja estendido, mas não do ponto de vista jurídico, tá, pessoal? Esse tema 935, ele não se aplica, a meu sentir, realmente às empresas, mas os fundamentos vão acabar sendo estendidos. Por isso que é bom trazer pessoas com visões plurimas, né, Gustavo? Porque, enfim, aí fica mais rico a discussão. Como você falou, de fato, na literalidade, a gente só está falando em categoria profissional, né? Mas eu acho que dizer que a literalidade ela é um argumento 100% para não aplicar o mesmo fundamento para as empresas, de fato, aí você tem um bom, como posso dizer, uma boa margem, né, para discussão, mas ela é válida, sim, E se a aí, gente Jorge, aplicar a dentro... interpretação literal, né? Perfeito. Aí dentro do que eu falei, assim, o que eu vou... A princípio, tá, pessoal? A gente está se inclinando aqui para alimentos extra-farma, a realmente, voltando para a laboral agora, tá? Trazendo aí o artigo 611 da CLT, trazendo o Código Civil, do abuso do direito, trazendo essas questões formais aí que o Jorge também muito bem colocou junto com o Rodrigo. A princípio também, se vier algum absurdo que a gente entenda do patronal, os argumentos vão ser também um paralelismo dos argumentos, tá? A gente também não vai concordar e vai em cima também dessas questões, tá, Jorge? Então, o pau que dá em Chico dá em Francisco, como a gente diz aqui no É meu bom isso, Ceará. é isso. O Davi perguntou se a decisão está válida, né? E, e aí, nesse sentido, o que tem que fazer com os efeitos retroativos? Eu acho que a gente tem que dividir em dois momentos aqui. Ela já está válida, ela foi publicada, não precisa estar em trânsito julgado, ocorreu o trânsito julgado. Então, assim, eu oriento, o posicionamento do escritório é que já se respeite o que está definido no tema 735, nas convenções e nos acordos, com toda a atenção que o Gustavo falou sobre os limites, enfim, defendam a oposição individual, claro, tá? Eu aguardaria a provocação do sindicato interessado, né? E aí a gente tem uma gama de argumentos, pessoal. Não aconselharia, por exemplo, as empresas, de uma forma proativa, fazer o desconto ou encabeçar qualquer tipo de atividade que favoreça aí o recolhimento, porque isso está indefinido ainda. Para o passado, os 5 anos atrás, eu esperaria uma provocação por parte da entidade interessada, sindical interessada, tá? Mas, daqui em diante, eu já me adequaria e aí verificaria os acordos e as convenções coletivas e, e, e aí, no caso, a gente já se atentaria aos limites que ela possa trazer, tá? Já de agora, não precisa do trânsito julgado. Tá clara a mensagem, gente? O acórdão já tem efeito imediato, tá? Vai eu de novo, viu, Jorge? Vou pegar aqui sua onda, tá, pessoal? Claro. Por favor. Questão do passado também, o que a gente tem entendido, né? O que o Supremo já disse, que só vai ser possível o desconto, o eventual desconto, se houver realmente o direito à oposição. E aí, claro, ele ainda não disse como é que vai dar esse direito, daí toda essa discussão da gente, como é que vai ser essa cobrança também, eventual cobrança. Mas veja bem, até ontem o entendimento era absolutamente contrário. Tá? Então, por isso que eu estou dizendo que nós temos aí empresas, nós temos realmente muito bons argumentos. Até literalmente ontem, o sentido da coisa era completamente o contrário. Mas mesmo que a gente olhe para essa decisão agora, ela está falando assim, tem que ser garantido o direito de oposição. A época, pessoal, a gente tem que olhar quais são o que foi trazido à época, e veja bem,
como é que eu ia querer, como é que eu ia obrigar que o meu empregado usasse, Oposição exercesse o direito retroativa, de né? oposição? Não é impossível, né? Então, assim, ele olhou para aquele cenário, poxa, o próprio Supremo, o próprio TST está dizendo que não pode cobrar de mim que não sou sindicalizado. E aí ele tinha me dito que eu tinha que cobrar, né, me opor, né, Jorge, há 10 dias depois de não sei o quê, que já passou, pessoal. Então, assim, a meu sentir, essa cobrança para trás aí, ela não vai ficar em pé. Tem muitos buracos realmente, não faz sentido nenhum e você prova a oposição de algo que não deveria merecer oposição. Por isso que a orientação é não fazer nada e esperar a provocação, né, do sindicato, que com certeza eles têm o ânimos para isso, para cobrança, e aí há todos os tipos de argumentos, né, desde a jurisprudência atual naquela época, ato jurídico perfeito e assim por diante, tá? Eu acho que com isso, gente, a gente, de maneira alguma, né, Gustavo, a gente tem aí a pretensão de exaurir. Procuramos aqui trazer para vocês todos os pontos polêmicos que vêm em decorrência disso, e aí, em primeira mão, tá? São pontos aqui que são discutidos aqui pela Comissão de Direito Sindical da OAB São Paulo, qual eu participo também. Ninguém tem uma resposta definitiva, temos mais perguntas do que respostas, tá? E eu espero que isso tenha sido de grande valia para vocês, e o escritório está à disposição para eventuais esclarecimentos. E, gente, a mensagem que fica é: atenção aos acordos e às convenções coletivas. Tá bom? Muito obrigado, gente. Espero que conto com vocês no próximo webinar, que vai ocorrer já o mês que vem. A gente vai falar sobre execução em grupo econômico trabalhista, que é um outro tema super quente, que o Supremo Tribunal também deu uma guinada ou deu um ajuste no TST, e aguardamos vocês. Agora passo a palavra para o doutor Gustavo para a finalização, e para o doutor Rodrigo também. Muito Só obrigado, agradecer. gente. Porque é isso. Eu que agradeço, tá, Jorge, Rodrigo, todo mundo que está aí prestigiando. Como eu falei, queria ter mais respostas do que perguntas para vocês. Nesse momento ainda não é possível. Eu acho que realmente o Supremo, esse tema está muito longe de acabar, tá, pessoal? Vão vir aí embargos de declaração, vão vir modulações, e aí eu acho que nesse primeiro momento nós temos que ter muita cautela. Não dá para a gente ter um norte de onde isso vai terminar. E até lá, vamos nos apegar a essas questões formais que foram trazidas aí muito, muito legais pelo Jorge e pelo Rodrigo. Nós temos sim que nos apegar a essas questões, nós temos que nos apegar aos 611, nós temos talvez que nos apegar aí ao Código Civil e combater esses abusos que estão vindo, né? Então, até o Supremo trazer mesmo essa tranquilidade que ele não conseguiu, ele conseguiu realmente piorar o cenário, então, mas até o Supremo trazer essa tranquilidade para a gente, o meu conselho é que a gente, de fato, não tenha muito cuidado, muita cautela, principalmente na hora de fazer esses descontos, que aí, como o Jorge disse, são descontos que somados pode trazer uma quantia aí muito grande para depois, eventualmente, a empresa ainda ter que ser responsabilizada por isso. Muito obrigado, viu, pessoal? De minha parte, agradecer, faço das minhas as palavras do Jorge, do Gustavo. Gustavo, muito obrigado pela troca, foi essencial aqui a sua explanação sobre o tema. Logicamente que é um tema aí polêmico e gera muita incerteza, né? Mas foi bastante produtivo aqui essa 1h13 que ficamos juntos. Agradeço o pessoal com as perguntas, também foram bastante oportunas, e só tem a enriquecer a nós todos, né, que operadores do direito. Então, fica aqui meu agradecimento, eu agradeço ao Jorge também pela oportunidade de estar aqui com vocês. Um bom dia e sigamos aí no trabalho. Um abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.